A paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o irmão Eliezer. Estou encarregado de trazer para vocês neste dia a lição de número 8 da classe Discipulando 3, que tem por título, por tema da lição, Vivendo as Verdades Bíblicas. Vivendo as Verdades Bíblicas. Hoje vamos dar a lição de número 8, que o título da lição é Relacionando-se com a Família. Tem um título muito interessante, que vai nos trazer algumas diretrizes de como devemos proceder cotidianamente com a nossa família, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos. É um texto muito bonito, uma lição muito rica em detalhes. E o Senhor vai falar com você neste dia, Não pude deixar de ver a lição anterior, que falava acerca dos frutos do Espírito, Lá em Gálatas 5:22, fala acerca dos frutos do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E podemos sim trazer essas características do cristão, do conviver cristão, para a nossa família. Isso é muito interessante, que podemos sim amar nossos familiares, podemos viver cotidianamente sendo bons, orando, buscando o Senhor, sendo temperados no proceder. Podemos sim colocar todas essas características do fruto do Espírito no nosso convívio familiar. O título diz Relacionando-se com a Família. O texto para meditação está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8, que diz o seguinte: Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha que interessante que o apóstolo Paulo está nos ensinando, Aquele que não tem cuidado dos seus parentes, da sua família, principalmente dos da sua família, ele diz assim, negou a fé, Como é que a gente no meio cristão, como é que você pode administrar as coisas do Senhor se você não vê, se você não consegue nem administrar a sua casa, a sua família, os seus filhos, que você vê cotidianamente, É isso que o apóstolo diz. Ele diz, é pior do que uma pessoa infiel. Olha que coisa interessante. O texto base em que a lição está contida está em Efésios, capítulo 5, do verso 22 ao 33, e no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos ler. Vós, mulheres, Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Vocês vão entender mais na frente. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja.
Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher revere em si o seu marido. Efésios 6. Vós filhos, agora é a parte dos filhos. Vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Então a nossa lição de hoje está baseada nesse texto, né? O apóstolo Paulo ensinando a igreja de Éfeso. Ele ensina um pouco acerca do proceder cristão da mulher, logo em seguida o proceder do homem e logo depois o proceder da criança ou dos filhos, não é isso? Vamos começar a introdução. Queridos, o comentarista da lição, ele começa dizendo, mostrando para vocês que o maior projeto que Deus criou até hoje na Terra se chama família. O maior projeto que Deus criou aqui na Terra, vou dizer novamente, se chama família. Não há nada maior do que isso. Não há nada maior do que esse projeto. Não há nada maior do que a nossa família. Então, devemos zelar, devemos procurar fazer o melhor para a nossa família. Sempre colocando o Senhor em primeiro lugar. Sempre fazendo tudo segundo a vontade dele. A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E é assim que a gente tem que proceder. Amém, queridos? Então, quando Deus criou a família, no decorrer dos anos, Deus criou a família como o projeto maior, o exemplo aqui na terra a ser seguido. Porém, com o pecado de Adão, algumas coisas se deturparam, né? Entrou no meio, vou falar do meio familiar, entrou a traição, entrou o desamor, né? Entrou a bigamia, não é assim? A gente está falando de coisas que cotidianamente está no mundo hoje, que é desde o tempo de antigamente. Então as famílias foram duramente afetadas por causa do pecado de Adão. E de que forma? Né? O comentarista ele faz essa pergunta, de que forma a gente pode restaurar, de que forma a gente pode proceder, né? A gente pode restaurar o projeto que Deus criou aqui na Terra. Vamos começar. Primeiro tópico, o que é família? O comentarista ele vem com uma definição acerca do que é família. Ele foi buscar no dicionário Aurélio, né? Ele diz que família é um conjunto de pessoas. Olha que coisa interessante. Família é um conjunto de pessoas, segundo o dicionário Aurélio, é um conjunto de pessoas que convivem no mesmo lugar. O dicionário Aurélio ele não focou apenas no homem e na mulher. Ele focou o conceito de família como conjunto de pessoas que convivem no mesmo lugar, independente de ser marido, mulher, filhos, sogra, sogro, cunhado, tio, tia, não. Convive no mesmo lugar, constitui-se uma família. Amém? Então, segundo o dicionário Aurélio, né? Então o comentarista ele trouxe essa definição. Então, família ela é composta não somente de um casal, não. Qualquer pessoa que cotidianamente está na família é família. Que está na casa é família. Amém? Então esse é o conceito de família que está falando no subtópico 1. Subtópico 2. Os objetivos de Deus em criar a família, né? A palavra de Deus diz lá no Gênesis que criou Deus o homem, né? E criou os animais e colocou Adão para dar nome em todos os animais. E logo depois, ele vendo Adão colocando o nome todo macho e fêmea dos animais, ele percebeu que Adão estava só. Aí ele diz: epa, peraí, vou fazer uma adjuntora para Adão, uma pessoa que possa andar com ele cotidianamente, que possa ajudá-lo no dia a dia, né? Colocou Adão num sono, retirou uma das costelas de Adão e fez Eva, né? E a Bíblia diz, quando Adão acorda,
como forma de agradecer ao Senhor, como sacramentando o seu matrimônio, aquela união que Deus fez. Ele diz: Senhor, essa daqui agora, a partir de agora, é ossos dos meus ossos, é carne da minha carne, né? Como forma de agradecimento a Deus, né? Ou seja, ele exaltou a mulher que tinha. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. E ele disse ainda mais, o Senhor disse ainda mais: crescei, multiplicai, enchei a terra. Ou seja, dê continuidade no projeto família. Lá no capítulo 12 de Gênesis, a palavra de Deus diz que o Senhor chama Abraão, né? O Senhor chama Abraão, disse: Abraão, sai do meio dos teus, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não é? E ele diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e de ti farei uma grande nação, né? É por isso que hoje Abraão é chamado de patriarca, é o nosso pai na fé, né? Porque através dele as famílias foi abençoada, né? Deu continuidade à bênção que Deus mandou para Abraão, se estende-se a nós até hoje, né? Então, um dos objetivos que Deus criou a família foi abençoar realmente, abençoar o relacionamento entre o homem e a mulher e consequentemente gerar descendência, né? Gerar os descendentes, ou seja, consequentemente gerar a família. Porém, queridos, no decorrer dos anos, desde o tempo antigo também, por causa de Adão, o pecado entrou no mundo, né? Consequentemente, entrou as mazelas que hoje existem aqui na terra, né? A poligamia, atos horrendos sexualmente falando, traições, né? União homoafetiva, né? Que é o que a gente vê hoje, que tem acontecido no mundo. Isso não é de agora, isso é desde antigamente. Tudo por causa do pecado de Adão, né? Então, o que fazer para restaurar a família? O que fazer hoje para que a gente possa ter um relacionamento familiar restaurado? Que já é o subtópico 3. Deus, vendo tudo isso que estava acontecendo desde aquela época, o Senhor decide mandar o seu filho, Jesus, né? O seu único filho, para que pudesse salvar a humanidade, para que pudesse mostrar ao mundo, mostrar às pessoas o que eles estavam fazendo de errado. Ele estava dizendo: ei, não é por aí que você tem que fazer dessa forma. Ou seja, o Senhor mandou Jesus para que restaurasse a humanidade, para que as pessoas possam ver que para ter uma família restaurada, para ter uma família firmada, tem que ser na palavra, tem que ser em Jesus. Sua família, queridos, e já vai algo da parte do Senhor para você, sua família só vai ser restaurada quando você colocar Jesus na frente, quando você estiver baseado na palavra, quando o Senhor Jesus estiver no centro da sua família, quando sua família estiver no centro da vontade dele. Né? Como já falei, a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então a gente tem que colocar sempre a nossa família baseado na palavra do Senhor. E que jamais o Senhor Jesus possa estar longe da nossa família, do nosso convívio. Amém? Vamos para o tópico 2. O relacionamento conjugal. Né? É algo interessante, queridos. Algo interessante que o comentarista ele começa dizendo no subtópico 1 o que é relacionamento conjugal. Né? Ele dá um conceito. Ele diz que é a interação entre marido e mulher dentro de um matrimônio. Né? Casamento é aquele momento, aquela festa que a gente vai, que a gente faz, chama aquelas pessoas, os convidados, faz aquelas promessas diante de Deus, diante dos homens, recebe a bênção do Senhor, né? Porém, o matrimônio é entre o casal, né? É o relacionamento conjugal, é o relacionamento sexual entre o casal. E isso é bênção de Deus, o Senhor abençoa o relacionamento sexual, né? Porém, queridos, é aquele momento em que o casal possa conviver entre eles. Louvado seja Deus. E é importante a gente falar que Deus compara a nossa relação, Deus compara a relação sexual do homem e da mulher com Israel, o relacionamento de Israel com Deus, né? Olha o que ele diz em Efésios 5, 26 ao 30. Eu separei aqui para vocês. Ele está na nossa leitura. Está na nossa leitura. Efésios 5, do 26 ao 30. Diz o seguinte:
Do 25 ao 30. Vós, maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha como a gente deve amar nossas esposas. Se entregando por ela. Cristo morreu pela igreja, por amor à igreja, se entregando, dando sua vida por ela. E assim a gente deve fazer. Dar a nossa vida, se necessário, pela nossa família. Verso 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, em algumas traduções de sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, ou seja, livre de repreensão, né? Você tem que procurar ser com que sua família seja vista de uma forma boa, de uma forma correta, e não que as pessoas possam apontar você e sua família. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Verso 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Olha que coisa interessante. Como a gente tem o cuidado por nosso corpo cotidianamente, a gente corta um cabelo, a gente faz uma barba, a gente compra uma roupa nova, um perfume novo, a gente zela pelo nosso corpo, pelo nosso bem-estar. Assim tem que ser com a nossa família. Assim tem que ser a nossa família. A gente tem que procurar fazer o melhor. A gente tem que procurar se fazer presente cotidianamente. Estar sempre buscando o melhor para ela. E o verso 30. Porque somos membros do seu corpo. Olha que palavra maravilhosa, né? Então o relacionamento conjugal tem que ser assim. Tem que ser assim. A gente tem que se dar, se doar, priorizar o nosso cônjuge e a nossa família, né? Vamos lá. Tem um versículo aqui, nesse primeiro subtópico ainda, que diz, está em 1 Coríntios 6,16, diz assim: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Aqui ele está falando acerca da traição, né? Quando há a traição no casamento. Aí ele diz que quando a gente, lá em Gênesis 2, 1:28, se eu não me engano, diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ou seja, quando a gente se junta com uma mulher, quando a gente casa com a nossa esposa, a gente se torna uma só carne. Então quando o homem, eu estou falando do homem, do ser humano, quando o homem sai para fora do casamento e trai o seu cônjuge, ele está se unindo a outra pessoa. E está desfazendo o projeto do Senhor, né? Está trazendo sobre si maldição em vez de bênção que recebeu do Senhor. E lá em Hebreus 13:4 diz que o Senhor julgará. Você será julgado por isso. Você será julgado pela sua atitude de traição. Amém? Subtópico 2, os deveres da mulher. Consequentemente eu vou ler o 2 e o 3, que é os deveres da mulher e os deveres do homem. Antigamente o sistema judaico era uma coisa muito interessante, que ainda hoje algumas famílias têm essa tradição. Quando o casal tinha filhos, quando nascia menina, imediatamente, costumeiramente, quem ia ensinar os procederes da vida da criança, da menina, era a mãe. Ela já ia puxar um ensinamento para os deveres, os afazeres da casa, os afazeres domésticos, os afazeres para o seu marido, né? E quando nasciam-se homens, o dever de ensinar era do pai, ensinar o dever da profissão, da provisão da casa, né? Então a menina quando nascia era ensinada como administrar o seu lar, sua casa, seu relacionamento com o marido, e o menino era ensinado como prover, era o provedor, né? E ainda hoje não é diferente, né? Ainda hoje não é diferente. O homem, costumeiramente, é dever do homem buscar, correr atrás do sustento da casa, do prazer da família. Porém, de uns anos para cá, queridos, a mulher conquistou, e eu sou a favor disso, não sou contra, a mulher conquistou o seu lugar na sociedade de uma maneira muito linda, muito interessante. Hoje a mulher, se ela quiser, ela faz uma faculdade, ela trabalha, ela ganha muito bem. Muitas vezes, em algumas famílias, mulheres ganham mais do que o seu marido, né?
As mulheres vivem uma vida dupla. Como é que eu posso explicar uma vida dupla? Uma dupla jornada de vida que se revezam entre família e trabalho, né? As prioridades da casa e as prioridades do trabalho. E muitas das vezes as famílias também, têm trocado, invertido os valores. As mulheres têm trabalhado, os homens têm ficado em casa. Isso também é louvável. Muitas das vezes os homens têm ajudado nas tarefas de casa. Isso é louvável, né? Por necessidade. Louvado seja Deus. Então, é louvável, é interessante sim a gente correr atrás, independente de ser homem ou mulher, a gente correr atrás do sustento da nossa família. A gente tem que se entregar pela nossa família, como a gente leu, que o apóstolo Paulo nos ensinou, né? Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Eu separei um versículo aqui, que o apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 3, verso 7, diz o seguinte: igualmente vós maridos coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha que coisa interessante que o apóstolo Pedro ensina, né? Em primeiro lugar, Pedro diz que a gente tem que habitar com a nossa esposa, né? Jamais, só um homem pensar em sair de casa, cansei do meu casamento, já é condenável. O Senhor já está condenando isso. A gente tem que habitar com a nossa família. Em segundo lugar, ele diz assim: usando sabedoria no trato diário com ela. A gente tem que saber lidar. Tem momentos que a gente vai entrar em desacordo, que é normal da família, sim, mas a gente tem que usar de sabedoria no tratar, no proceder com a nossa esposa. A gente deve honrá-la como a parte mais frágil do casamento. Olha que coisa interessante que o apóstolo Pedro está dizendo. A gente tem que mostrar para ela, a gente tem que entender, essa é a palavra, que a nossa esposa, ela tem que ser tratada como um ser mais frágil, né? E a gente tem que cuidar de zelar por ela. E o versículo termina dizendo assim: para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém? Se a gente procede errado, o Senhor não escuta as nossas orações, o Senhor não vai atender as nossas orações. As bênçãos do Senhor vai depender de vocês. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Tópico 3, para a gente encerrar. A gente já aprendeu acerca do que é família, o relacionamento conjugal, agora é a parte dos filhos. Filhos são a herança do Senhor. Relacionamento entre pais e filhos, subtópico 1, filhos são a herança do Senhor. Queridos, filhos são um presente de Deus em nossas vidas. Todo mundo já ouviu falar que filhos são bênçãos, de verdade são. Filhos são as bênçãos do Senhor que o Senhor nos traz para que a nossa vida mude de patamar, mude para outro sentido, né? Eu costumo dizer na minha casa, na minha família, principalmente para minha esposa, que a gente pensava, quando a gente casou, a gente pensava que era feliz, mas na verdade, quando o nosso primeiro filho nasceu, a gente viu que realmente era felicidade. E hoje a gente vê que a gente está com o segundo filho, a gente vê o que realmente é mais felicidade para a nossa família. Então, verdadeiramente, bênçãos são filhos são bênçãos do Senhor para as nossas vidas. São recompensas, eles são a nossa herança, né? Tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente é, tudo que a gente sabe, tudo que eles vão saber amanhã depende da gente. A gente tem que passar para eles. A gente é o espelho deles. Louvado seja Deus. Tem muitas famílias, queridos, que decidem adiar, né? Muitas famílias decidem adiar a paternidade para depois, que priorizam sua parte profissional primeiro. Querem conquistar uma vida financeira boa, ter uma profissão boa, para depois terem filhos. Isso não é errado, isso depende de cada casal, de cada família. E já tem pessoas que casam e imediatamente têm filhos. Louvado seja Deus. O que é importante saber é o seguinte: a gente tem que cuidar dos nossos filhos, a gente tem que educá-los, ensiná-los como proceder, como ser alguém na vida, mas o importante é criá-los na presença do Senhor. Se a gente ensina o Evangelho do Senhor desde criança,
ele vai crescer sabendo o Evangelho, ele vai crescer sabendo como proceder cristianamente, né? Sabendo como proceder de uma forma cristã cotidianamente na vida, né? Ou seja, ele jamais vai pender para o lado errado. Eu separei um versículo aqui no subtópico 2, de sabedoria no trato com seus filhos. Eu separei 2 versículos nesse texto aqui. O primeiro está em Colossenses, capítulo 3, 21. O segundo está em Efésios 6, 4. Diz o seguinte, Colossenses 3, 21. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo. Olha que coisa interessante. No nosso relacionamento com os nossos filhos, a gente tem que se policiar muito, né? A gente brinca, vai ter momentos que a gente vai ter que corrigir, mas jamais a gente tem que procurar irritá-los para que eles não percam o ânimo, não percam a vontade de estar na nossa presença, para que eles não percam a vontade de estar na presença do Senhor, né? E diz assim, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Tem uma coisa interessante que eu vi nesse texto, que o nosso exemplo é o maior ensino para os nossos filhos. Não adianta a gente dizer, meu filho, faça assim, seja manso, ame, seja bondoso, e ele vê que nós não somos. Trate sua esposa bem, e ele não vê que a gente não trata a nossa esposa bem. Nós, pais, somos o espelho dos nossos filhos. O que os nossos filhos vai ser amanhã depende de nós. Louvado seja Deus. Então, o maior exemplo do que adianta eu ensinar meu filho, eu ensinar a palavra de Deus para o meu filho, se ele vê que eu não me preocupo em aprender mais a palavra do Senhor. Não adianta. Nós estaremos sendo hipócritas. Então, o maior ensino que você deve dar para o seu filho é o exemplo que você deve ter, que você deve dar. Amém? Obediência dos filhos aos pais, subtópico 3, para encerrar. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Efésios 6, 1. Efésios 6, 2, 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Honrar o pai e mãe, queridos. Obedecer pai e mãe. É isso que a gente tem que ensinar aos nossos filhos. E veio na minha mente aqui uma situação, queridos. Do que adianta a gente ensinar os nossos filhos, a gente ensina aos nossos filhos como proceder, a honrar o pai e mãe, a obedecer. E muitas das vezes a gente tem um relacionamento conturbado com os nossos pais. O que a criança vai pensar com isso? É aquela situação do exemplo que eu falei. A criança vai pensar, meu pai me ensina a obedecê-lo, a honrá-lo, mas só que com minha avó, com meu avô, ele não é assim. O que é que está acontecendo? Queridos, devemos nos policiar com os nossos filhos, devemos procurar estar sempre presentes, ensiná-los sempre o correto, fazer sempre o correto, para que eles olhem e vejam como devem ser feitos, como devem fazer no futuro, né? Com suas famílias. E o último versículo, Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Amém, queridos? Desculpe. Isto é agradável ao Senhor. A gente obedecer aos nossos pais é agradável ao Senhor. Então, queridos, vamos para a conclusão. A gente viu que como devemos nos proceder, como a mulher deve proceder com o seu marido e como o marido deve proceder com ela, não só no lar, mas na igreja, e os nossos filhos também. Não só no lar, mas na igreja, onde estivermos, que nós possamos ser exemplos de fé, exemplos de proceder, exemplos de andar. Nós devemos também ser exemplos no andar também, queridos. Onde nós possamos andar, onde nossa família possa estar, que aquelas pessoas possam dizer verdadeiramente são servos do Senhor. Amém, queridos? Então eu espero que os irmãos tenham entendido o que eu quis passar para vocês neste dia. Espero que os irmãos meditem na palavra, continuem orando por mim e por minha família. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus.